Olá, me chamo Ana, sou monitora do CID Campus Arapiraca e acompanharei vocês no minicurso ABNT Desvendando a Formatação de Trabalhos Acadêmicos. O objetivo desse minicurso é trazer de uma forma simples os principais elementos necessários na produção acadêmica. Aqui nós vamos focar na monografia, que é o tão temido TCC, e ter como base a ABNT 6023 e o padrão de normatização da UFAL. Então vamos lá. Antes de começarmos a produção do documento em si, precisamos entender que ele é composto por partes, e essas partes se classificam em 3 categorias. São os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Como o próprio nome já sugere, eles aparecem exatamente nessa ordem no documento final. Os elementos pré-textuais incluem a capa e a folha de rosto, que são obrigatórios, a folha de aprovação, que além de obrigatória, precisa da assinatura dos membros da banca avaliadora, a dedicatória e os agradecimentos, que são opcionais, o resumo na língua vernácula, no nosso caso em português, que é obrigatório, e pode haver, caso a instituição solicite, um resumo numa língua estrangeira. Também tem as listas, como listas de ilustrações, lista de tabelas e a lista de siglas e símbolos. Todas elas são opcionais e dependem do conteúdo do documento. O próprio autor vai avaliar se tem ou não necessidade delas. Também conta com o sumário, que é um item obrigatório. Já os elementos textuais são a parte principal do documento. Digamos que é o coração do seu trabalho. Eles incluem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Os elementos pós-textuais incluem as referências, que são o único item obrigatório nesse grupo, o glossário ou apêndice e os anexos. Então, vamos falar um pouco mais sobre cada um desses elementos, começando pela capa, que é justamente o elemento que a gente mais tem familiaridade porque utiliza desde a infância. Mas, ao contrário do que a gente fazia no fundamental, a norma regulamenta exatamente como a capa deve ser. Ela deve conter obrigatoriamente nessa mesma ordem o nome da instituição, nome do campus, caso seja necessário, o nome do curso ou programa ao qual o trabalho está vinculado, o nome do autor, o título do trabalho e o subtítulo, caso haja, o volume, se houver mais de um volume, a cidade da publicação e o ano da entrega da monografia. E é bom prestar atenção, porque o título não deve ser muito longo, não deve possuir fórmulas. Caso seja necessário, é preferível dividi-lo entre título e subtítulo, mas sempre usando o bom senso para que não se torne cansativo para o leitor. Logo após a capa, temos a folha de rosto, que muitas vezes é confundida e chamada de contracapa. Contracapa, na verdade, é a capa traseira de uma publicação, seja um trabalho acadêmico ou seja um livro ficcional. A folha de rosto, que vem logo após a capa, é uma página que deve conter obrigatoriamente e centralizado o nome do autor em letras maiúsculas, o título e o subtítulo do documento. Já com alinhamento justificado e alinhado na margem direita da folha e com um recuo maior, deve constar a natureza do documento, seja uma dissertação, um resumo, uma resenha, o seu objetivo, que pode variar desde a obtenção de nota em uma disciplina até a conquista de um grau acadêmico, o nome da instituição onde está vinculado, a área de concentração ou curso que também está vinculado e o nome do orientador. Voltando ao alinhamento centralizado, ela deve conter o local de publicação e a data de entrega da monografia, que devem ser iguais às inseridas na capa. A folha de aprovação possui informações muito parecidas com a folha de rosto. Ela também possui o nome do autor do trabalho, o título e subtítulo, caso haja, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração. Porém, possui também o local e data de aprovação. Porém, o seu diferencial é que possui o nome, a assinatura, a atuação e a instituição de todos os membros envolvidos na banca, tanto do orientador quanto dos avaliadores convidados. Esse documento deve ser assinado no dia da apresentação e, posteriormente, deve ser digitalizado e inserido no documento final. No caso da UFAL, esse documento vai ser entregue de forma digital para o repositório digital, onde a gente pode acessá-lo. A UFAL não trabalha mais com o recolhimento de monografias físicas. Nesse documento, apesar de não constar a nota que o autor tirou no trabalho, na apresentação, ele é a prova de que o seu documento foi apresentado, foi defendido e foi aprovado pela banca. Após a folha de aprovação, temos a página dedicatória, que é uma seção opcional, onde o autor dedica o seu trabalho a alguém ou homenageia uma pessoa. Esse texto é de escrita livre, não tem um formato padrão ou tamanho predefinido, e o mais usual é que ele seja posicionado na lateral inferior direita. E normalmente é um texto curto.
Enquanto na seção de dedicatória o autor entrega o seu trabalho com homenagem a alguém, na página de agradecimentos, como o próprio nome já diz, o autor deve agradecer aqueles que foram envolvidos no seu processo de produção, seja de forma pessoal ou de forma profissional. Também é um texto livre e opcional e também não tem limitação de tamanho. Em seguida, temos um resumo na língua vernácula, no nosso caso, na língua portuguesa. O resumo nada mais é do que uma apresentação concisa e resumida dos principais pontos do texto. Ele atua como a vitrine do seu documento. O resumo pode ser de 3 tipos. Resumo indicativo, que é um dos mais utilizados, onde o autor apenas indica quais tópicos e quais temas serão tratados no decorrer do texto. Resumo informativo, que seria uma síntese de todos os elementos do texto, ou seja, ele retorna e sintetiza os pontos que são discutidos mais à frente no próprio resumo. Ou pode ser ainda um resumo crítico, onde o autor vai trazer esses pontos, vai citar quais assuntos serão abordados, mas também vai trazer um juízo de valor, vai trazer a sua opinião sobre o assunto em questão. O tamanho do resumo varia de acordo com a finalidade. Caso seja um trabalho acadêmico ou um relatório técnico, ele deve variar entre 150 a 500 palavras. Caso seja uma publicação de artigo em periódico, ele varia entre 100 e 250. É muito usual que seja adotado para o resumo 200 palavras, já que é um valor intermediário e que satisfaz as duas categorias. Já para textos de documentos mais breves, ele pode ter entre 50 e 100 palavras. Logo abaixo do texto do resumo, na mesma página, temos as palavras-chave. São um pequeno resumo do conteúdo do documento, normalmente de 3 a 5 palavras, independentes entre si, e que são separadas entre si por vírgula. Caso haja um resumo em língua estrangeira, ele deve seguir essa mesma formatação, claro, em outro idioma. Já a lista de ilustrações, como o próprio nome diz, é uma relação de todas as ilustrações presentes no documento. As ilustrações podem variar de fotografias a desenhos, incluindo qualquer imagem que seja necessária para a compreensão do texto. As imagens devem ser numeradas de forma sequencial e utilizando números cardinais, como por exemplo, figura 1, figura 2, sucessivamente. E vão aparecer numeradas de acordo com a sua ordem de aparição no texto. Na lista, a legenda deve conter o título da imagem, ou seja, uma breve descrição do que ela contém, além do número da página em que ela aparece. A lista de tabelas, assim como as de ilustrações, também deve relacionar os elementos presentes no texto, porém dessa vez ele vai listar as tabelas. A formatação da lista é muito similar à formatação das ilustrações, diferenciando apenas no título dos elementos, porque enquanto na lista de ilustrações a gente vai numerar figura 1, figura 2 por diante, na lista de tabelas vai ser tabela 1, tabela 2 sucessivamente. Já a lista de siglas e abreviaturas é composta por todos os símbolos que fazem parte do documento. Ela se divide em 2 colunas, sendo a primeira na esquerda, onde se encontram as siglas ordenadas de ordem alfabética, e a da direita, onde se encontram as suas expressões correspondentes escritas por extenso. O sumário é o último elemento pré-textual. Ele é obrigatório e consiste em uma listagem das principais seções do documento, exceto os itens pré-textuais. Nessa listagem, cada item deve ter uma numeração, exceto os itens pós-textuais, como referências, anexos. Deve ter um título, que vai ser grafado exatamente como aparece no texto, incluindo o uso de maiúsculas, negrito e qualquer símbolo utilizado, e o número da página em que essa seção aparece no documento. Para a numeração das páginas, a contagem é feita a partir da folha de rosto, ou seja, a única página não contabilizada é a capa. Porém, para a numeração, se numera apenas a partir da introdução, ou seja, dos elementos textuais. Já no grupo dos elementos textuais, temos a introdução, que é responsável por fazer um recorte do tema tratado. Na introdução, muitas vezes é preciso fazer uma contextualização para que o leitor consiga se situar de forma adequada. Ela deve ser feita após a conclusão do documento, após o documento estar finalizado, porque assim o autor consegue ter uma visão geral do que seu trabalho se tornou e assim consegue sintetizá-lo de uma forma mais eficiente. Já o desenvolvimento vai ser o esqueleto do trabalho. É nele que vamos falar sobre a metodologia utilizada, sobre os padrões de referência e sobre qualquer outra informação que auxiliou e que resultou desse processo. O desenvolvimento pode e deve ser dividido em diversas subseções, de acordo com a necessidade do conteúdo. Alguns podem requerer mais, outros menos. Por via de regra, o desenvolvimento é a parte mais extensa na escrita da monografia. Já a conclusão tem a tarefa de arrematar tudo o que foi exposto anteriormente. Não deve inserir novos elementos, mas sim retomar os pontos necessários de forma que não fiquem pontas soltas. Apesar de muitas vezes nos assustarem, as referências são um elemento bem simples, porém detalhado.
Nela, nós vamos listar e dar crédito a todos os documentos que serviram de base para o nosso trabalho, sejam eles páginas de internet, livros, outras monografias ou mesmo mapas. As referências têm bastante especificidades quanto à sua formatação, mas veremos isso um pouco mais à frente. É importante ressaltar que devem ser listados apenas os elementos de fato citados no texto, ou seja, todos os materiais consultados exclusivamente para ter o conhecimento não fazem parte da lista. Já o glossário é uma espécie de mini dicionário do documento, onde devem ser listadas todas as palavras e expressões de difícil entendimento para o leitor, seja por terem significados ambíguos, seja por serem termos estritamente técnicos. Assim, cada palavra vem no glossário acompanhada de seu significado, facilitando a leitura e a compreensão do documento. Os apêndices são documentos agregados de autoria própria, que servem para o melhor entendimento do trabalho. Podem ser elementos como questionários, gráficos, entrevistas, dentre outros. Os anexos, por sua vez, também são documentos agregados ao trabalho para o seu melhor entendimento, porém de autoria de terceiros. Depois de conhecermos as partes que compõem o documento, é preciso saber que Após conhecermos os elementos que compõem o documento, é preciso saber como formatá-lo. Existe uma formatação geral que é usada em quase todas as seções do documento, com algumas exceções que veremos mais à frente. Essa formatação define o papel como tamanho A4, ou seja, 21 cm de largura por 29,7 de altura, na cor branca. A fonte deve ser Times New Roman ou Arial, apenas uma das duas, não pode se misturar, digamos assim, no tamanho 12 e na cor preta. Deve ser aplicado o efeito de itálico em palavras estrangeiras que não são incorporadas na nossa língua. As margens devem ser de 3 cm no lado esquerdo e superior e de 2 cm na lateral direita e inferior. Essa diferenciação é para facilitar o processo de encadernação quando necessário. Os parágrafos devem ter um espaçamento entre linhas de 1,5 e duplo entre as referências. E todo o texto, com essas exceções, deve ter alinhamento justificado. Dentre os elementos com formatação específica, temos a citação. A citação pode ser direta, citação indireta ou citação de citação. No caso da citação direta, é uma transcrição literal do texto de outro autor, que pode ser de duas formas. Pode ser uma citação curta, de até 3 linhas, que vai ter o seu texto inserido dentro do parágrafo, diferenciado por aspas duplas e utilizando a chamada de citação, ou pode ser uma citação longa, de mais de 3 linhas, que são destacadas com um recuo de 4 cm da margem esquerda, tem um tamanho de fonte menor do que a utilizada no texto, normalmente um tamanho 10, e não possui aspas, mas também possui a chamada de citação. Um de citação curta, onde podemos ver a chamada da citação, o ano da publicação do documento ao qual a gente se refere e a sua página, e o trecho em si destacado entre aspas. Já na citação longa, logo abaixo, temos um texto um pouquinho maior, com esse espaçamento e um tamanho reduzido. Já a citação indireta é quando o autor traz as ideias de outro autor para o seu trabalho, porém usando suas próprias palavras. Nesse caso, não fazemos uso das aspas, e o autor pode ser referenciado de duas formas. No meio do trecho, por exemplo, pode-se, segundo tal autor, e em seguida colocar a citação, escrita com as próprias palavras, ou ainda pode-se colocar o trecho e no final, entre parênteses, colocar o nome do autor e o ano. Já a citação de citação, o terceiro tipo, acontece quando você vai citar um autor, mas você não leu o trabalho dele próprio, você viu a citação dele no trabalho de um terceiro autor. Então, esse tipo de citação deve ser evitada ao máximo, porque não é bem visto no meio acadêmico. Sempre que possível, deve-se procurar o trabalho original para poder citá-lo. Mas, quando necessário, pode-se fazer isso utilizando a expressão apud, que significa citado por. Como no nosso exemplo, temos aqui um trecho, e na chamada de citação temos Millon, 1999, que é o autor original, apud, ou seja, citado por Sisto 2020. O que isso significa? Que você está fazendo uma citação de Millon, mas que você retirou essa citação do trabalho de Sisto. Já as referências são um campo com a maior quantidade de detalhamentos na sua formatação. Isso acontece porque a referência pode ser de vários tipos. Os mais comuns são referência de monografias, de livros e de páginas da internet.
mas podem ser de anuários, de programas de televisão, enfim, de praticamente qualquer coisa. Temos aqui um exemplo de uma citação de monografia, apenas para ilustração. Não é necessário decorar todas essas características, elas podem ser consultadas quando necessário e, inclusive, tornam o trabalho mais fácil. Então, trouxe aqui algumas características que são comuns aos tipos de referência, independente de sua fonte, seja um livro, um site, enfim. Sempre lembrando, não é obrigatório decorar todas essas normas, todas essas características. Elas podem ser consultadas quando necessário. Bom, primeiro, o alinhamento da referência deve ser feito na margem esquerda, não justificado com o restante do documento. Deve ter um espaço simples e devem ser separadas uma das outras por espaço duplo. B. Deve-se padronizar as entradas dos prenomes dos autores e títulos de periódicos, ou seja, se na primeira referência eu utilizei o nome do autor completo por extenso, na segunda eu vou fazer a mesma coisa. Se eu abreviei na primeira, na segunda eu vou fazer a mesma coisa e assim por diante. Todas as palavras abreviadas possuem ponto. Documentos com até 3 autores, deve-se citar os 3 e separá-los por ponto e vírgula. Não devemos utilizar a expressão e, and, ou é comercial ou qualquer outro elemento que indique isso, além do ponto e vírgula. Documentos com mais de 3 autores, deve-se citar o primeiro e usar a expressão et al, que dá a entender que são os demais autores. Essa expressão não deve ser itálico, porque é uma expressão latina que já foi incorporada à nossa língua para esses casos. As referências são organizadas de ordem alfabética pelo nome do autor. Então, caso haja mais de uma obra do mesmo autor, elas vão ficar em sequência uma da outra. Caso haja um caso assim, pode-se substituir o nome do autor da segunda referência em diante por 6 espaços sublineares, ou seja, 6 underlines. Quando houver editor, organizador, coordenador ou alguma função dessa categoria, essa pessoa deve constar como um dos autores, porém deve ter logo em seguida a sua função, seja coordenador, editor, enfim. As letras maiúsculas ficam reservadas para o nome do autor, para a primeira letra do título, siglas e títulos de periódicos. Embora o título deva estar em destaque, o subtítulo não deve. O subtítulo deve ser sempre com a letra minúscula e com a fonte simples. Este destaque do título pode acontecer de duas formas, pelo uso de itálico ou de negrito, que é o preferencial, sendo que o que for adotado para uma referência deve ser adotado para todas as outras. Esse destaque sempre vai ser no título do livro, título da obra. Nunca vai ser no nome do capítulo ou no nome do artigo, sempre da obra geral. Caso a obra consultada tenha mais de uma edição, deve-se colocar apenas caso você tenha consultado da segunda edição em diante. Se o documento que você consultou foi a primeira edição, não é preciso especificar. Também não há necessidade de colocar o estado junto da cidade de publicação. Isso só deve ser feito no caso de cidades que possuem cidades homônimas, ou seja, a cidade de Viçosa, em Alagoas, por exemplo, tem uma cidade homônima no Rio de Janeiro, salvo engano. Nesse caso, sim, precisaríamos colocar o estado junto da publicação. No campo referente à editora, só se deve colocar a palavra editora quando essa fizer parte do nome dela. Por exemplo, Editora Record, editora da UNB, editora da UFAL, porque essa informação já fica implícita. Elementos complementares como o total de páginas do livro, o número da coleção, dentre outros, devem ser colocados ao final da referência. O campo para notas é utilizado no final da referência para informações complementares, que complementa o item anterior. Os meses devem ser abreviados de acordo com o idioma de publicação. No caso da língua portuguesa, eles são abreviados pelas 3 primeiras letras do seu nome. E toda a referência termina com ponto final. Bom, essas são as nossas referências para a elaboração dessa mini aula e veremos mais detalhes na parte prática.